Olá, aqui estou eu para mais um vídeo. Espero que estejam todos bem. Bem dispostos é o que importa. E que estejam com paciência para me ouvir. Hoje o tema do vídeo vai ser diácono e porteiros. Diáconos e porteiros da Igreja do Bom Jardim. Igreja que eu estive durante muitos anos, em que participei de muitos momentos. E nos últimos anos foi uma participação mais ativa, desde a parte da limpeza, onde estive sempre a participar, até a parte de ser musicista, onde tocava o meu instrumento de clarinete alto na orquestra. Então eu estou à vontade para falar do assunto que vou aqui abordar. Tenho aqui a dizer que dos porteiros da Igreja do Bom Jardim, praticamente quase todos, sempre tive um carinho e um respeito muito grande por eles. À parte de dois que não me identificava com eles, porque um deles parecia... Bem, vou-me desculpar a palavra que eu vou utilizar, mas é assim, parecia um pedófilo. Pronto, está dito, está dito. Um badalhoco. Desculpem a expressão, mas é esta. Daquelas pessoas que quando se olha para elas, se sente nojo. Se sente nojo. É isso, pronto. E depois havia um outro porteiro que, quando cumprimentava as irmãs, fazia uma fotomontagem praticamente despidas, em que algumas ele mandava uns piropos, outras ele se calava, mas os seus olhos diziam tudo. É verdade, não vou estar aqui com meias palavras. Era assim. E aquilo que eu estou a falar é a realidade e que quem é pela verdade vai dizer assim, a Laura ainda tem razão naquilo que está a dizer. Mas era. Mas, no entanto, havia outros porteiros por quem se sentia uma paz, uma comunhão, um carinho, um respeito pelo trabalho que estava a fazer ali, um trabalho que era feito com muito amor e carinho, que era feito realmente por quem estava a exercer o seu ministério de porteiro. Homem de Deus, em que recebia a Irmandade com alegria, com um sorriso na cara e às vezes na alma, sabe Deus, não é? Mas exerciam o seu ministério. E quantos passavam por eles e era a paz de Deus, irmão, e seguiam? Não. Eu falo por mim e eu posso dizer isto aqui publicamente. Eu sempre que cumprimentava aqueles irmãos, era um cumprimento sincero, às vezes, ou a maior parte das vezes, cumprimentava com um beijinho de respeito e de carinho. Vejam só que até já por isso, na altura eu fui chamada a atenção de que não podia dar um beijo aos porteiros. Mas na Igreja do Bom Jardim se costumava fazer isso porque quem foi criado no Bom Jardim e lidava com os irmãos servos de Deus da porta, tinha esse cuidado de transmitir esse respeito e esse afeto. Mas vamos ao assunto importante que eu vou aqui relatar. Entre muitos porteiros, muitos e poucos ao mesmo tempo, porque no Bom Jardim, onde são feitas as reuniões de ministério, praticamente, agora nos últimos anos, já eram muito poucos os porteiros que conseguiam estar ali e prestar assistência a todo aquele movimento, desde cultos, a reuniões ministeriais, a reuniões extras que iriam acontecer, tinham que estar ali presentes.
mas a verdade é uma. Apesar de tudo, e às vezes cansados, eles estavam lá para servir a Deus, que era essa a sua intenção e o seu objetivo, servir a Deus. E que às vezes se sentiam injustiçados e que grande parte daqueles irmãos não apreciavam aquele trabalho tão simples, mas tão importante. O ser porteiro, o irmão da porta que está a receber a Irmandade. Como muitas das vezes nós ouvíamos, os irmãos que estão à porta são aqueles que recebem a Irmandade que às vezes vem com um espírito sobre si e aqueles irmãos têm que estar preparados para recebê-los e todo aquele espírito maligno que às vezes acompanha a alma ser expulso da pessoa, sem a pessoa saber, e sem palavras, sem movimentos. Vocês já, agora que estou aqui a falar, vocês já viram? O porteiro tinha uma função, ou tem uma função de expulsar os espíritos malignos da pessoa que vai entrar. Mas é um movimento silencioso em que ninguém dá conta. E a parte da obra da piedade, diácono e as irmãs da obra da piedade fazem por vezes um alarido tão grande como que a querer mostrar que estão possuídas de dom de expulsar. E os irmãos servos de Deus da porta, que só pelo simples cumprimento, pelo sorriso no seu rosto, pela transparência dos seus olhos, conseguiam colocar muitas das vezes esses espíritos lá fora do templo. É impressionante. Não sei se alguma vez alguém pensou nisto, em que o trabalho destes homens que estavam a receber o povo, os chamados porteiros, não é? Ou porteiras, porque no Brasil existem as porteiras. Mas o trabalho que eles tinham e têm, que fica muito camuflado, muito no silêncio, em que eles estão ali a clamar a Deus, vão meia hora ou até uma hora, ou quase hora e meia ou 2 horas antes do culto começar, para estar em comunhão, para que Deus os revista de armas e de força e coragem para receber o povo. Eu fui testemunha disso, dos servos de Deus da porta, irem mais cedo e clamarem a Deus que Deus os ajudasse. Esta é a simplicidade de quem realmente ama servir a Deus. Nestes homens simples que ninguém valoriza. Mas vamos, após esta introdução dos servos de Deus da porta, por quem eu tenho muito respeito, carinho, e se eu os encontrar na rua, os vou cumprimentar como quando eu frequentava a congregação cristã em Portugal e nomeadamente na Igreja do Bom Jardim, porque são homens por quem eu tenho respeito. Mas claro está que há de tudo. Há homens que não têm respeito. Há homens que nem deveriam estar naquele lugar. Mas qual a razão deste vídeo de falar entre porteiros e diácono? Vamos conversar. Como referi, no Bom Jardim, o diácono e o porteiro, o irmão porteiro, não é porteiro. Porteiro até pode ser de uma discoteca, de uma casa de meninas, prostitutas, portanto, o irmão servo de Deus que está na porta. Esse sim é digno de se referir que o irmão servo de Deus que está na porta a receber a Irmandade. Portanto, esse irmão, em conjunto com o diácono, e neste caso o diácono do Bom Jardim, o diácono mais velho, atualmente agora é o mais velho porque há um novo diácono. Se fosse há uns tempos atrás eu dizia o único diácono do Bom Jardim. Pois bem, sempre houve uma ligação entre eles os dois na contagem das coletas. E havia um irmão, e há esse irmão,
só que agora já creio que não esteja a exercer esse ministério devido à sua idade e que agora bem merece estar no seu descanso. Mas nessa época que esse irmão estava a exercer o seu ministério, um irmão muito idóneo, atenção, um irmão muito, muito idóneo. São daquelas poucas pessoas que eu digo assim, eu colocava o meu braço no fogo por esse irmão, quanto a mexer em dinheiros e a coletas. E não vale a pena estarmos aqui a especificar. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E até mesmo o presidente da Congregação Cristã em Portugal, atualmente, ele sabe a quem eu me estou a referir, que é uma pessoa... Este irmão que esteve na porta durante muitos anos é uma pessoa muito idónea. Ele e toda a sua família. Mas convenhamos, esse irmão estava incumbido de, quando havia os cultos e após a contagem das coletas, que por vezes estava o diácono e outras vezes não estava o diácono e era feito entre os irmãos servos de Deus da porta. Contudo, quando as coletas eram para ser depositadas no banco, porque a determinada altura foi aconselhado que as coletas fossem depositadas no banco para que não surgissem assaltos nas congregações. E estas coletas, quando eram entregues a determinados irmãos com responsabilidade e irmãos idóneos, por vezes, e chegou a acontecer de que estas coletas não estavam corretamente contadas, os seus valores, e o valor que estava descrito, todos nós sabemos que há um papelzinho, quando se vai fazer um depósito bancário, há um papelzinho em que tem lá o valor. E quando se entrega esse valor, tem que estar correto com esse papel. E aconteceu várias vezes de não estar corretamente a cara com a careta. Isto é, o que estava a ser transportado para ser depositado não estava corretamente no papel o mesmo valor. E o mais interessante é que era sempre menos. E este irmão idóneo que transportava esses valores a ser depositados no banco, ele mesmo me confessou que teve que depositar muitas vezes, ou teve que tirar do seu bolso a repor esse valor porque não estava correto. E claro está que este irmão depois aprendeu que antes de ir depositar, teria que fazer a contagem. E eu digo porque este irmão muitas das vezes não estava nos cultos, porque há aquelas folgas, hoje estás tu na porta, amanhã está o outro, mas quando tinha que se entregar os valores da coleta, era só um irmão para ir entregar no banco. E que este diácono do Bom Jardim, o que está agora o mais velho, atualmente o mais velho, entregava a esse irmão essa coleta, só que, é assim, uma coisa que eu estranho, o diácono não contava a coleta e não detectava que faltava, ou a contagem, não faltava, a contagem não estava corretamente feita. Visto que no Bom Jardim, grande parte, ou até algum tempo, grande parte dos irmãos já tinham uma certa idade e uma certa dificuldade de fazer a contagem. Essa era a desculpa do diácono mais velho do Bom Jardim. Mas, no entanto, esse diácono não fazia a contagem? Após, quando entregasse o valor a esse irmão idóneo. É aqui qualquer coisa que a mim me escapa. Porque este irmão idóneo confia plenamente nos seus colegas ou ex-colegas, porque apesar de tudo vão continuar a ser sempre colegas de ministério.
Mas este irmão que transportava o dinheiro para o banco sempre confiou nos seus colegas e confiava e confia, com certeza, neste diácono mais velho. Mas a razão é que este irmão, que era porteiro e que vai ser sempre servo de Deus da porta, eu peço desculpa se às vezes digo porteiro, não é com ofensa, porque é uma palavra que se utiliza muito aqui em Portugal, é o irmão porteiro, o irmão da porta, é. Mas o servo de Deus da porta, ele confiava sem qualquer problema. Entregava-lhe e ele confiava. Até que começou a fazer ele a contagem e a ver que faltava por vezes dinheiro, que não estava correta a contagem. E fazia ele, o acerto do que faltava, a contagem do valor que tinha sido entregue em relação ao valor que estava descrito naquele papel, ele tinha que fazer o acerto. E aqui eu pergunto, de quem era a culpa? Seria do diácono, que não fez a contagem? Seria dos irmãos servos de Deus da porta, porque contaram mal e não tiveram quem retificasse antes de fazer o papel para o banco? Ou então o que é que se passava aqui nestes meandros meio esquisitos? Porque assim, entre muitos porteiros que passaram pela igreja do Bom Jardim, houve alguns que desabafaram comigo o facto de que haviam certas coisas que não estavam bem. E que o diácono mais velho fazia orelhas moucas às suas queixas, mas havia irmãos servos de Deus da porta que não concordavam e até chegaram a entregar o ministério. E até, aliás, houve um que conseguiram fazer-lhe a folha. Aqui em Portugal fazer-lhe a folha conseguiram armar-lhe uma armadilha e para que ele saísse do ministério de porteiro. Humilharam esse irmão. Vejam só como é que as coisas funcionam aqui em Portugal. Podem dizer assim, tudo vai corretamente. Está o diácono, está os irmãos da porta. Mas quando se entrega um certo valor a outro irmão idóneo, porque continuo a dizer, o irmão servo de Deus que transportava o dinheiro para o banco é um irmão idóneo. Neste momento eu não sei quem é que transporta esses valores. E neste momento eu não sei quem é que fica com os servos de Deus da porta a contar as coletas. Mas há uma coisa que eu sei. Algum tempo atrás, este irmão que estava responsável de levar o dinheiro para o banco é um irmão idóneo, que até foi colocado pelo ancião irmão José Batista do Nascimento. Foi colocado e porquê? Todos nós sabemos que os irmãos servos de Deus da porta têm que ter uma vida tranquila financeiramente. É ou não é assim? Não ter problemas monetários, problemas de que precisa de comprar algo para a sua família. E para não ter a tentação, ao ver aquele dinheiro todo, colocar a mão e retirar esse conteúdo. Essa parte da coleta. Esse é o ensinamento. E eu aqui posso dizer que na Igreja do Bom Jardim, por muitas dificuldades que certos irmãos possam passar, calma, no Bom Jardim não há irmãos servos de Deus da porta que estejam a passar por estas situações. Não. Não. No tempo que eu estive, não. E este irmão que era responsável de levar o dinheiro para o banco,
foi colocado, como já disse, pelo irmão José Batista do Nascimento, contra a vontade deste mesmo irmão, coitado. Como eu imagino a aflição dele. Não, mas este irmão, porque graças a Deus, Deus o abençoou espiritualmente, porque é um homem simples, muito, muito simples, bondoso, caridoso e pronto, principalmente para servir a Deus, acima de tudo. E graças a Deus, Deus o abençoou materialmente. Jamais iria colocar a mão num dinheiro que não era seu. Mas o facto é que na igreja de Bom Jardim aconteceu várias vezes haver falhas de contagem de coleta. Contagem de coleta e depois o escrever no papel para ser depositado no banco. De quem será a responsabilidade? De quem será a responsabilidade máxima deste problema? Alguém tem que ser o responsável máximo. Muita coisa acontece. E depois quem paga são os mais pequenos, neste caso os servos de Deus da porta. Porque argumentavam que não sabiam fazer a contagem, faziam confusão depois era aquele espírito mas contudo não davam assistência. A igreja do Bom Jardim é uma igreja que tem muito boas coletas. Para a irmandade que tem muito boas coletas. E, portanto, há erros que têm um nome de quem é a responsabilidade. Eu sei de quem é esse nome. A responsabilidade desse. Não é dos servos de Deus da porta. Não é. E como se costuma dizer, para um bom entendedor, meia palavra basta. Aqui estou eu para mais um vídeo polémico, mas esclarecedor. Isto aconteceu e eu tive conhecimento, eu vivi isto. Eu ouvi as queixas destes porteiros, destes irmãos servos de Deus da porta. Até ao próximo vídeo. E o próximo vídeo vai falar de... Qual vai ser o assunto que eu vou falar? Como são feitas as apresentações para ministério e como se arranja estes ministérios. Até à próxima. Fiquem bem, que Deus vos abençoe.